admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Bom dia, irmãos. É muito bom poder estar com vocês mais uma manhã para podermos juntos estar abrindo a palavra de Deus mais uma vez. E nesta manhã queremos agradecer a presença de cada um de vocês que estão sendo verdadeiros heróis. Estar toda manhã às 6 horas da manhã, né, Alessandra? Isso mesmo. Todo Muito dia já bom faz, tê-los aqui a cada manhã. Nós já vamos por uma semana. Sexta manhã seguida, né? Isso é muito bom. Podemos estar juntos, estarmos aqui participando
da adoração e buscar a Deus em primeiro lugar. Como nós falamos ontem, nós vamos estar hoje trabalhando mais um tema de família, onde nós falamos sobre o perdão. Hoje nós vamos falarmos sobre a comunicação na família, alguns pontos da comunicação. E essa comunicação ela vai mais extensa. E à tarde nós vamos falar sobre as diferenças que existem dentro do relacionamento, né? Que nós precisamos trabalhar também esse tema que é muito importante. Nesse momento, vocês podem estar observando que o sinal está dando às 6 horas em ponto. Sim. O sino da frente da minha casa está tocando. Então vocês vão estar escutando alguns segundos aí esse sino tocar, tá? Não temos como tirá-lo. Mas mesmo assim nós queremos agradecer. Eu queria agradecer muito também algumas pessoas que têm nos mandado mensagens, seus pedidos de oração, que isso é muito importante. Nós temos orado. Eu quero começar hoje fazendo um desafio hoje para você. Nós, pastores da Associação Sul-Rio-Grandense e também da União Sul-Brasileira, nós, como pastores de cada região, assumimos uma corrente de oração. E hoje, às 10h20 até às 10h40, eu estarei em momento de oração. E queremos convidar o distrito a participar juntos desse momento de oração, dessa corrente de oração. No final nós vamos explicar mais um pouquinho sobre isso, mas esta corrente de oração ela é fundamental. Nós pedimos para as decisões que estão sendo tomadas, para o momento, pela vida das pessoas, pelos empresários, pelos governantes, pelos os trabalhadores da saúde, pelas famílias, né, Então nós estaremos reunidos com 21 mil pessoas da nossa associação. Começamos ontem e vai hoje até 10h40 da manhã, e aí já passará para a Associação Norte, Rio Grandense também estará em oração. Então todos os dias nós estamos orando, e eu queria convocar você a participar junto comigo hoje, colocar no seu relógio, na sua agenda, às 10h20, tá bem? Nesse momento eu vou colocar aqui para nós os pedidos que foram feitos para nós orarmos. Bom, a Cris, ela pede oração pela sua mãe, né, senhora Elvira. Estamos orando por ela sempre, né? Ela tem enfrentado aí a luta contra o câncer, está em tratamento. Então vamos nos lembrar de orar pela senhora Elvira. A Marisa Sueli pede pelos seus filhos Mirelle, Gustavo, Maíra, e também pelo genro Christian e pelo esposo Pedro. O Eduardo Uamanchumo, do Peru, mandou saludos para nós outros e está também nos assistindo todos os dias. Um abraço para o irmão Eduardo, lá da igreja de Trébol, do Peru. A Lúcia, pela igreja e pela escola ali da Fazenda Passos, ela está pedindo oração por esta comunidade, especialmente pela igreja e pela escola. O Emerson, ele também pede aqui oração pelas pequenas empresas, né, que é muito importante nós estarmos orando esses dias por essas empresas, né, que empregam tantas pessoas. Também a Lúcia também pede pelos governantes, como nós já pedimos ontem, né? A Neiva Jimenez por sua família e pela saúde. Álvaro Herman também está pedindo pelas pequenas empresas. Aqui na nossa região, né, nós temos muitas delas e precisam das nossas orações. A Kelly Ávila também pede pela sua família. A Tatiana também pela família e pelo trabalho, né, pelo seu ganha-pão. A Emanuele também, ela pede pela sua família, pelos amigos, pelas pequenas fábricas. A Almerinda também pede pelos seus filhos, pelo trabalho deles. A Joaninha, que é tia, né, do meu esposo, também ela mora em Londrina, né? Ela pede aqui oração pela sua família, né, pelo seu esposo também, Zaqueu. E a Ivone Souza, ela está pedindo pela saúde, pelo esposo, o filho Eliezer e a nora Kátia.
que proteja eles de todo mal, que esteja sempre cuidando da sua família. Elizabeth Santos também está pedindo aqui pelo filho Eduardo e pela mãe Hilda. E também temos aqui um pedido da Ana. A Ana também é familiar nossa, prima, é de Londrina, também está pedindo oração pela sua família. Com certeza, Ana, você estará aqui incluída nas nossas orações. E temos aqui um agradecimento da Jéssica. A Jéssica está agradecendo pelas bênçãos de Deus, o que é muito importante, né? Em meio a tudo que nós estamos vivendo, também olhar para as bênçãos de Deus, que são muitas as bênçãos de Deus. O Michael também pede oração ontem para uma decisão que ele precisa tomar junto com a família, que Deus possa estar abençoando ele lá também. Queremos lembrar a Andréia, que está lá no leito do hospital, lá em Níger, a esposa do pastor Kleber, que está trabalhando lá, presidindo a missão lá no Níger, na África. Que Deus possa estar abençoando eles nesse momento, confortando seus corações. Queremos pedir também pelo seu Mauro, que está no hospital, sim, né? O senhor Mauro. Que está ali no amigo hospital. do Anápio, né? Está estudando a Bíblia. Queremos mandar um abraço para ele, né, que está lá nesse momento. E nós vamos colocar agora, fechar nossos olhos e vamos orar. Eu queria pedir por Deus por esses pedidos que aqui está sendo feito. Fechamos nossos olhos, falemos com Deus. Santo e amantíssimo Pai que estás nos céus, nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença, porque necessitamos, Senhor, da Tua ajuda, do Teu conforto e das Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Aqui foram feitos vários pedidos sobre trabalho, família, para empresas, pessoas de perto e pessoas de longe. E nesse momento, Pai, queremos entregar a cada um deles em Tuas mãos. Amém, Senhor. Que Tu possa, Pai, da melhor maneira possível, confortar os corações de cada uma dessas pessoas. Nesses momentos de incerteza, nós temos uma certeza que é estar na Tua presença. E esta presença nos conforta, nos enche de alegria e nos dá a certeza que nós não estamos só. Amém, Senhor. Querido Pai, nesta manhã, diante de cada pedido aqui, Tu sabes, e aqueles pedidos que estão no íntimo do coração, talvez não foi externado, mas que as pessoas têm no seu coração, que estão com o coração lutando, apertado, pequeno. Senhor, atende, cuida. Pedimos, Senhor, que venha estar fortalecendo a cada um deles. Amém, Senhor. Nesta manhã queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Cuida-nos, proteja-nos. E nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, que vamos conversar sobre um assunto tão importante dentro da família, que é a comunicação, que Teu Santo Espírito possa estar ajudando a cada um de nós a compreendermos a Tua palavra, Amém, Senhor. a entendermos e podermos colocar em prática dentro de nossa família. Rogamos, Pai, as Tuas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento de que vivemos, que estamos dentro dos nossos lares, junto com as nossas famílias, eu recebi vários vídeos de pessoas colocando, pedindo, um homem chorando, pedindo para voltar para o trabalho, que por favor libere que ele volta para o trabalho, porque ele não estava mais aguentando ficar dentro de casa, porque a esposa pedia para lavar a louça, passar o pano na casa, ajudar a cuidar das crianças. Vi um outro vídeo de outra mãe que estava desesperada porque ela não conseguia, ela não era pedagoga, ela tinha que cuidar dos afazeres e ainda ensinar, educar, e as professoras mandando um monte de trabalho para casa para os filhos. E ela estava desesperada, porque ela não sabia o que fazer. Como? Eu não aguento, eu não estudei, eu tô dando férias para todo mundo. E talvez alguns de vocês estejam passando por lutas na comunicação, nesse momento de conversar, de externar sentimentos, de falar o que sente e o que não sente, de colocar, demonstrar através dos atos e das atitudes essa comunicação para com a pessoa que está ao nosso lado, para com nossos filhos. E nessa manhã nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para a Alessandra ler o texto que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Entendam isto, meus amados irmãos.
Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em irar. Deus coloca uma coisa muito interessante para nós, que nós devemos estar mais preocupados em ouvir do que em falar. Na realidade, se nós observarmos a criação, Deus foi muito sábio, né? Ele nos colocou com 2 ouvidos e uma única boca. Apesar que nós queremos usar mais a boca e menos o ouvido. Mas muitas vezes usamos muito e não sabemos falar, não sabemos nos comunicar, não sabemos colocar o nível de comunicação, né? E esse nível de comunicação ele é muito importante. E nós queremos colocar aqui algumas dicas muito importantes para melhorar a nossa comunicação. A primeira dica que eu quero colocar nesta manhã é seja clara e sem indiretas. Né, Alessandra? A comunicação ela precisa ser clara, ela tem que ser transparente e não indiretas. Porque as pessoas não têm bola de cristal, elas não sabem identificar. Às vezes você está dando uma indireta e fala, eu estou falando e você não está captando. Né? E hoje à tarde, quando nós falarmos das diferenças, vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo colocar sobre isso. Porque o homem e a mulher veem a vida de ângulos diferentes. Entende de maneira diferente. O seu cérebro trabalha de maneira diferente. E nós precisamos entender essas diferenças para podermos também melhor nos comunicarmos. Mas nós não temos que ter, para que termos uma comunicação direta, objetiva e não de maneira em recados, em recadinhos pequenos, coloco meia palavras no meio e peço que a pessoa compreenda. E ela não vai compreender, né, Alessandra? Com certeza. A palavra, ela pode produzir a vida ou ela pode produzir a morte, né? A linguagem dentro de casa. E ontem, como nós falamos do perdão, em seguida, ou na verdade junto, né? Perdão e comunicação, eles devem caminhar bem juntos, porque quando eu estou disposta a perdoar, eu preciso me comunicar, eu preciso comunicar o perdão. E a palavra de Deus, em 1 Gênesis, fala ali da criação de Deus, e Deus foi falando e tudo foi criado. Então, a criação de Deus, a vida, tudo que se forma e se transforma e se cria, ela vem da palavra. E quando não há palavra, é um sinal de morte, né? Quando a pessoa ela está doente, ela já fica menos falante, menos comunicativa, e o sinal de que falta vida, não é? É a morte, é a falta da fala. Então, dentro da nossa família, se você pode perceber a falta dessa comunicação, talvez algo está morrendo dentro do seu casamento. E quando isso acontece, se cria um abismo muito grande, não é? Muito grande, e um distanciamento, a falta da intimidade, de você falar o que você sente. Mas aqui, como nós lemos em Tiago, estejais prontos, né? Então, muitas vezes a mulher ela está muito pronta para falar, né? Até porque, como o Zimar disse, à noite nós vamos falar sobre essas diferenças. Então, a mulher está muito pronta para falar, mas pouco pronta para ouvir. E o homem, ao contrário, ele está talvez mais pronto para ouvir do que falar. Ele fala menos. Isso é importante entender, porque a mulher ela gasta mais ou menos 5.000 palavras por dia. E o homem gasta estourando 2.000 palavras. Então a mulher ela gosta de falar, ela está ligada, o cérebro da mulher está conectado. E o do homem ele tem algumas paradas naturais para que ele possa refazer as suas ideias. E muitas mulheres não falam de maneira direta, falam de maneira indireta também para o homem. E ela quer que ele ajude, e ela coloca palavrinhas para tentar que ele capte a mensagem que ela está falando, só que ele não é adivinho. Então o diálogo tem primeiramente, o primeiro segredo é que ela tem que ser direta, seja objetivo, fale sobre
tempo, fala sobre o que você gosta, fala sobre o que você precisa melhorar, o que outra pessoa precisa melhorar. Fale, seja direto. Olha, eu preciso que você me ajude a lavar a louça, eu preciso que você me ajude a limpar a casa, eu preciso que você me ajude a educar, a corrigir os meus filhos, ajudar a isso, aquilo. Você tem que ser direto, você não pode ser indireto. Tá bem? A segunda dica que nós queremos colocar: converse sobre tudo um com o outro. E também dentro de casa. Não só entre o casal, mas com a família. Converse sobre tudo. Não só assuntos que você gosta. Porque tem assuntos que nós não gostamos. Tem temas que às vezes incomodam, não é atrativo. Quando a mulher vai falar, ela vai vestir uma roupa. Quantas vezes ela lhe pergunta para você sobre a roupa? E às vezes para você é simples. Ah, essa tá boa. Mas para ela, essa comunicação ficou muito no vazio. Às vezes você não está conversando, superficial. Ela quer que você converse. Se ela está lhe perguntando, ela quer que você fale. Ela quer que você comunique com ela. Às vezes às vezes o homem ela tá preocupado com a conta, ela fala isso, não, eu tô vendo, vou resolver. Mas resolver o quê? O que eu posso ser participativo dentro desse contexto familiar? Então nós temos que conversar sobre tudo, sobre as contas, sobre os filhos, sobre o relacionamento, sobre a sua vida sexual entre os dois. Tem que ser conversada. Você tem que conversar sobre a família, né? Você tem que conversar sobre os parentes. Você tem que conversar sobre o trabalho, sobre os negócios. Você deve conversar sobre tudo com o outro. Tá bem? Acho que também é interessante, Gilmar, antes de nós falarmos sobre tudo que se deve falar, é como falar e o momento de falar. Em Eclesiastes capítulo 3, no verso 7, é um texto bem conhecido, fala aqui sobre o tempo, não é? É o tempo que se deve falar e o tempo que se deve calar. Não vamos ler todo ele, está no capítulo 3, e vamos aqui nos deter aqui no verso 8. Tempo de... Aqui, no verso 7. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Então, prestarmos atenção também no momento certo de falar. Isso é em todas as nossas relações, não é? Com os nossos filhos, com o nosso esposo. Qual o melhor momento, né? Muitas vezes discutimos e estragamos talvez o momento da refeição. Ali não é o momento de falar. Ou quando vamos dormir, né? Estamos já deitados ali, preparados para dormir e vamos falar de problemas, vamos discutir alguma coisa, ou na frente de alguém, de algum familiar, vamos falar algumas verdades. E como nós falamos isso também para com os nossos filhos, né? Há um bloqueio dependendo de como você fala, o momento que você fala, a pessoa se fecha, o filho se fecha, e aí você fala e você fala sozinha e você não tem um retorno, e aquela comunicação ela fica superficial, ela fica muito pobre. Então, a comunicação, primeiro nós devemos ser claros, falarmos tudo, falar nossos sonhos, desejos, preferências, expectativas, tudo mais, né? O casal deve conversar sobre tudo. Então, a primeira dica é falar, ser direto. A segunda, falar sobre tudo. A terceira dica que eu quero colocar, vocês não são obrigados a adivinhar os seus desejos. Então, preciso falar. A minha esposa não vai adivinhar quais são os meus sonhos, o que eu almejo, quais são os meus desejos dentro de casa. E eu também não posso adivinhar quais são os desejos. Então, quando eu falo sobre tudo, converso sobre tudo, eu falo tudo. Agora eu tenho que também começar a ser transparente nos meus desejos, naquilo que eu quero. O que eu almejo dentro da minha casa? Você fala para a tua esposa? Porque às vezes, eu não estou contente com a minha camisa, com a minha família, eu não estou contente com meus filhos, não estou contente com a minha esposa. Tá, mas você fala, você comunica, você conversa sobre isso. Você tem falado quais são as tuas expectativas dentro da casa? Então vem uma quarta dica aqui, muito importante.
Não fique especulando, fazendo suposições. Pergunte de maneira direta. Vai lá, questione, pergunte quando tiver alguma dúvida. E agora, aqui vem uma coisa, quando há uma pergunta, precisa ter-se o quê? Uma resposta. Uma resposta. A pergunta não vai ficar no vazio. A pergunta ela tem que ter um retorno. Ela tem que voltar. Ela precisa estar de volta. A resposta para que a pessoa possa satisfazer aquela interrogação. Né, Alessandra? É verdade. Quando nós temos os nossos queridos, não é, por perto e com saúde, e nós percebemos isso quando a criança ela é falante, ela é comunicativa, ela canta, grita, brinca dentro de casa. E também a esposa, quando ela está feliz, ela também conversa bastante, né? Não se cala, o homem também. E nós, muitas vezes, estamos perdendo esses momentos, essas oportunidades. Eu com meu esposo, nós, devido ao trabalho, nós vamos a alguns velórios, né? São ossos do ofício. E eu percebo que ali no velório, a pessoa ao lado ali do caixão, ela fala o que ela não conseguiu falar em vida, ela não conseguiu essa comunicação, algo que ficou no coração dela, e ali ela fala. Quando encontramos um casal, vamos fazer alguma terapia, um aconselhamento, a esposa vem, às vezes em separado, e fala muito. E nós perguntamos, mas você já disse isso para ele? Ou você já disse isso para ela? E eles falam não. Não consigo, não falei, ele não me escuta. Então, nós identificamos que há um problema. Há muita coisa dentro do nosso coração, da nossa mente, que nós não externamos. E essas dicas aqui, elas nos ajudam, né? Comunicação é um tema muito amplo, muito complexo. Uma semana não seria o suficiente. Nós só estamos passando alguns pontos. Mas aqui são pontos interessantes, né? Que na comunicação do casal também fala sobre escolher as palavras para se comunicar. Essa é a quinta dica, né? Mais doçura, menos grossura. Como diz o ditado, né? Toda ação, ela gera uma reação. Por isso, se você não está disposta a receber uma invertida, não fale de qualquer maneira. E isso é muito importante, gente. Às vezes nós estamos muito na linha da comunicação assim, tá. E aí? Ou no ataque. Né? Ou no ataque. Sempre na defensiva. Nós usamos palavras às vezes duras para dar uma resposta, cortamos a pessoa de uma maneira também dura. Então, mais doçura e menos grosseria nas palavras. Nós precisamos colocar mel na nossa boca, falar com mais doçura. Deus nos fala assim, que nós devemos nos comunicar desta forma, né? A sétima dica, e essa é de suma importância, pare para escutar. Parar para escutar. A mulher, ela escuta bastante. A mulher, ela para conversar, e tem uma coisa interessante, quando você está conversando com a esposa, ela quer que você olhe nos olhos. As diferenças. E nós vamos falar sobre isso, nas diferenças. Ela quer que você olhe, porque ela escuta com os olhos e com o ouvido. Nós, homens, temos uma dificuldade de escutar. Ela começa a contar uma situação, você divaga, ou você já fala que já entendeu, mas nós precisamos aprender a escutar. Escutar é fundamental. É claro que caso você esteja fazendo algo que está muito sério, então fale, olha, agora eu não posso te escutar. Você me dá um minutinho para me terminar o que eu estou fazendo e nós vamos sentar para escutar, para conversarmos. Isso é fundamental. Nós precisamos aprender a escutar. E eu vou colocar o 8º ponto, que é de suma importância, que é desculpe-se quando necessário. Nós falamos ontem sobre o perdão, né? É de suma importância isso. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 25 traz para nós. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo.
aqui está o negócio, irmãos. Nós temos que falar a verdade com doçura, com amor. Nós temos que nos desculpar por muitas vezes falarmos de maneira que não devíamos. E interessante, quando você tem doçura, você já observou que você pede muito pouco às vezes desculpa, porque você erra muito menos. Mas quando nós temos a tendência de dar respostas curtas, breves, objetivas e de maneira muito grotesca, nós sempre temos que voltar. Não é só com o cônjuge, é com os filhos, é com amigos, é no trabalho. E muitas pessoas agem como se nada tivesse acontecido. Eu falei, voltei para casa e nada aconteceu. Só que a dor no coração da outra pessoa fica lá, está machucando, está ferindo, você está matando esta pessoa. E eu vou colocar uma coisa, não existe arma mais poderosa para matar uma pessoa do que o seu esposo. E não existe pessoa mais poderosa para matar a esposa do que o esposo através de suas palavras. Tanto da esposa quanto do esposo. Então é muito sério. Então, queridos, vai essa dica. Desculpe-se quando é necessário. Peça perdão. Fale, comente, converse com ela. E eu quero colocar aqui deixar essas 8 dicas com vocês, que são 8 dicas bem práticas. Vou dar uma recapituladinha bem rápida. Seja claro, não dê indiretas. Segundo, converse sobre tudo. Outra coisa que eu queria relembrar, terceira dica, a pessoa não é obrigada a adivinhar o que você pensa, o que você deseja. Seja transparente, fale para a pessoa. A quarta dica, não especule, seja direto, faça perguntas, questione. Não fique na especulação pelas costas. Vá na pessoa e pergunte, fala, olha, eu queria saber sobre isso. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer aquilo ali? Como que vai ser agora? E acho que é o momento, nessas situações que nós estamos agora, exercitar essas questões da comunicação. A quinta dica é mais doçura e menos grosseria nas nossas palavras. A sexta dica, mantenha uma rotina de conversas diária. Converse sempre. Tá certo? A sétima dica, pare para ouvir. E a última dica que eu quero colocar nessa manhã é peça desculpas. Eu acho que uma dica importante também é pedir ajuda. Se você está identificando que o seu casamento tem um problema de comunicação e você já tentou, mas você não é ouvida, ou ele fala, você não entende, vocês não estão se entendendo na comunicação, isso está ficando complicado, está afetando os filhos, né? Todo o relacionamento. Então é importante pedir ajuda, porque talvez precisa aí uma terceira pessoa, né? Como se diz, um intermediário, ou como se diz, um mediador para que escute ambos os lados e possa fazer essa conexão novamente entre vocês. E um outro ponto também, antes que nós finalizemos aqui, é importante falar sobre algumas pessoas falam assim, eu digo tudo, eu falo mesmo porque eu falo a verdade, eu falo na cara e eu sou assim, né? E será que tem amor nessa atitude? Claro, é importante falar a verdade, é importante ser transparente, mas tem o momento e a maneira de se falar, porque nem sempre falar a verdade na cara, assim na lata, né? Ela é feita com amor. Geralmente nós fazemos isso num instinto, né? De responder, ter sempre a resposta na ponta da língua. E naquilo não tem amor. E quando não tem amor, não constrói, né? Destrói e cala. E isso é muito importante, irmãos, nós colocarmos na nossa vida. E Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele traz para nós queremos ler esse texto para nós orarmos, para nós termos um momento de oração. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então, viu, esse texto é um texto muito forte. A nossa palavra, a nossa boca, a nossa língua, ela tem duas coisas, vida ou pode trazer morte.
pode trazer salvação ou pode trazer destruição. Cristo nos demonstra que nós podemos ter salvação, que nós podemos ter meios para termos um encontro com Deus. E nesse momento, é um momento de nós nos colocarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos orar nesse momento. Nós queremos pedir para que Deus possa te ajudar a interceder por nós, para que nós possamos ser o melhor comunicador, e principalmente dentro de nossa casa. Porque uma coisa interessante, no trabalho nós comunicamos muito bem. Com os estranhos nos comunicamos muito bem, falamos muito bem, temos palavras, nós temos palavras de conforto, nós somos muitas vezes com colegas tolerantes, às vezes engolimos muitas coisas, mas dentro de casa, qualquer coisa, nós vamos de 0 a 80 numa velocidade muito grande. E isso não é bom. Nós temos que aprender a ser mais tolerantes, mais amáveis, porque Deus coloca que nós devemos amar. E uma palavra em 1 João 4,8 fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E uma coisa que define assim o meu nível de conversação é como eu falo com Deus. Se eu busco a Deus nas primeiras horas, se eu falo com Ele, se eu paro para ouvir a voz de Deus, isso faz toda a diferença na minha conversação durante o resto do dia. Então, quando nós não temos essa intimidade com Deus, essa conversa de falar dos nossos sonhos, dos nossos medos, das nossas expectativas para Deus, nós também não vamos ter essa comunicação saudável com o nosso próximo. Então, observa bem, se você está tendo dificuldade na comunicação dentro do teu lar, pode ser que está faltando essa comunicação com Deus, porque Ele nos ensina. Então, nesse momento, nós queremos pedir para você aí, tanto no YouTube, que nós estamos hoje nos 2 canais, no YouTube e também no Facebook, nós queremos pedir para que você possa, vamos orar agora, pedindo para que Deus trabalhe em nosso coração. E eu quero pedir que você coloque lá no Face ou ali no YouTube, na interação, no chat, coloque ali, coloque essa resposta: você quer ser um melhor esposo, uma melhor esposa? Você quer cuidar do seu casamento de uma maneira mais direta, mais próxima um do outro, transformar o nosso casamento num pedacinho do céu? Porque para que nós possamos ser felizes, só basta a maneira de nós mudar, a maneira de nós nos comunicarmos. E Deus convida nós termos uma comunicação diferente e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por nós, pedindo para que Deus possa nos ajudar também como casal a termos uma melhor comunicação. Pedimos para que você, dentro da sua casa, possa ter uma melhor comunicação com o esposo e com a esposa. Que vocês possam ter uma melhor comunicação com os filhos. Porque a comunicação de vocês, se você não se comunica bem com a tua esposa, e você tem um filho e também não vai se comunicar bem dentro do casamento dele. As filhas também não se comunicarão bem dentro do casamento. E nós estamos formando filhos para um futuro, para uma vida. E nós precisamos ensinar. E nós temos que ser exemplos dentro de nosso lar. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, nos ensinar, através da Tua palavra, como devemos, Senhor, nos comunicar, quando devemos nos calar e como devemos estar prontos a ouvir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E se formos pecar contra o nosso próximo dentro do nosso lar, nós te pedimos, Senhor, feche a nossa boca. Cele, Senhor, os nossos lábios, para que não haja contenda, Senhor, dentro do nosso lar, discórdias, gritaria, ira. Pai querido, nós precisamos, Senhor, aprender de Ti. Dos Teus lábios saíram palavras, sim, de repreensão, mas com doçura, com amor, com misericórdia. Que possamos falar também dessa maneira, Senhor, dentro do nosso lar. E que, assim como somos, às vezes, tão tolerantes fora com os outros e muitas vezes com quem não conhecemos, que possamos ser assim dentro
do nosso lar com aqueles que nós amamos, Senhor. Que como marido e como mulher possamos, Senhor, ensinar aos nossos filhos a falar com respeito, a falar com doçura, a pedir perdão quando necessário, a parar, Senhor, para ouvir. Pai querido, ensina-nos porque queremos, Senhor, ser um canal de bênçãos. Que a nossa boca fale, Senhor, de vida e não de morte. Que tenha o perfume de vida, Senhor. Abençoe-nos nesse dia, Senhor. Coloque a sua mão poderosa sobre os nossos lábios e que hoje seja um dia diferente. E eu peço, Senhor, especialmente pelos casais que estão nos assistindo, se eles identificaram algum problema na comunicação entre eles, que eles possam conversar sobre isso, Senhor. Que eles tenham essa humildade, que eles tenham essa iniciativa e essa decisão, que não deixe para amanhã. E se for preciso, que eles peçam ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Querido Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez. Queremos rogar, Senhor, pelas famílias, para que o Senhor possa nos ajudar a sermos melhores comunicadores dentro do nosso lar. Amém, Senhor. Que possamos ter uma comunicação direta, uma comunicação sem rodeios, possamos falar tudo o que sonhamos e o que pensamos, com palavras doces. Possamos escutar mais e também aprendermos, colocar em nossa vida a maneira de nos desculpar com a outra pessoa que está do nosso lado. Amém, Senhor. Queremos, Pai, ser usados por Ti dentro de nossa família. Que o Senhor possa nos cuidar, possa proteger a cada amigo que aqui se encontra nesta manhã, na Tua presença. Rogamos, Senhor, o Teu poder e as Tuas bênçãos para cada uma das famílias aqui presentes e cada um dos amigos que aqui se encontram nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Nós queremos deixar que aqueles que queiram, hoje nós tivemos esta apresentação junto já no YouTube também, né? E nós queremos deixar aqui para que você possa conectar, você que está aí no YouTube, que possa se cadastrar aí na página para que o YouTube possa estar liberando para nós estarmos fazendo as nossas lives. Esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Se alguém quiser assistir durante o dia, também aqui no Face, mas se estiver lá no YouTube, quiser assistir na televisão, lá na tua Smart TV, que ele vai estar disponível aqui. Então, muitos pediram para nós fazermos por esse canal também, e nós estamos tentando fazer e hoje deu certo. Graças a Deus gravou tudo e que Deus possa nos abençoar nesse dia, que você tenha um lindo dia na presença de Jesus. E nos encontramos com vocês hoje à noite. O tema de hoje será as diferenças entre os homens e as mulheres. Quem pode mais? Quem é mais forte? Nós vamos conversar hoje à tarde, às 7 horas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tenha um lindo dia, tá bem? Bom dia. Bom dia a todos.